das mãos de Deus. Você já imaginou? Se isso é pouco, o profeta continua a dizer, ele diz assim, olha, e tomou a medida dos céus aos palmos, ou seja, Deus ele mediu os céus a palmos. Irmãos, você já imaginou que tamanho de mão, que grandeza, que coisa majestosa é o teu Deus? E o profeta Isaías, ele tenta mostrar neste capítulo aqui de número 40 a grandeza do teu Deus. Se você até hoje não percebeu, não imaginou a grandeza de Deus, Deus está te mostrando nesta noite, Deus está se revelando para você. Você que pensa que serve a um Deus pequeno, Deus está dizendo para você nesta noite: eu sou grande, eu sou grande. Ele está dizendo para você que ele é maior que o seu problema, ele é maior que a sua enfermidade, ele é maior que a sua dor. Deus está se revelando a você nesta noite. Ele é maior, ele é maior, ele é maior dos maiorais, ele é maior, ele é maior, ele é maior. E ele continua, mediu os céus a palmos e recolheu em uma medida o pó da terra. Ele criou um recipiente e colocou todo o pó da terra. Você tem ideia do que significa isso? Um Deus criar um recipiente, um vaso, e colocar todo o pó da terra. Mas se você acha isso pouco, o profeta continua. E pesou os montes e os outeiros em balança. Eu quero dizer para você que Deus tem uma balança para pesar as tuas atitudes, para pesar as tuas palavras, para pesar as tuas ações. Ele pesou os montes e os outeiros, coube na sua balança. E Deus está, irmãos, pesando a cada um de nós. E que peso está sendo aferido na balança de Deus em relação à sua vida, em relação à forma que você está vivendo. Que peso. Deus tem uma balança, coube todos os montes, todos os outeiros. Será que não cabe em você para ele pesar? Ele pesa, porque ele é poderoso. No versículo de número 13 e 14, ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo ou da justiça, o caminho da justiça, do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório caminho da ciência? Ele está mostrando aqui que Deus, ele não precisa e não tem ninguém com condições de aconselhá-lo e de ensiná-lo, porque Deus não precisa de conselho, mas Ele dá conselhos. Deus não precisa de sabedoria, Ele dá sabedoria. E se você precisa de sabedoria nesta noite, peça a Ele, que Ele tem para lhe dar. Se você precisa de conselhos, peça a Deus, que Ele tem para lhe dar. Deus tem conselhos, Deus tem sabedoria.
para você que precisa. Você que diz: olha, eu não tenho condições para isso ou para aquilo, eu não trabalho na casa do Senhor por falta de habilidades, de condições intelectuais, ou algo que é necessário para exercitar o trabalho, a obra. Deus está dizendo para você nesta noite: Ele é a fonte da sabedoria. Peça a Ele, peça que Ele dá, peça que Ele dá, e você vai fazer um excelente trabalho na casa de Deus. Mas o profeta continua. Aí nós vamos pular para o versículo de número 25. Eu quero agora pular com você. Aí ele diz: a quem, pois, lhe fareis semelhante, para que ele seja semelhante? Diz o santo. O profeta procura alguém para comparar o nosso Deus e não encontra, porque o nosso Deus não pode ser igualado a ninguém, porque o seu Deus é tão grande, a sua dimensão é tão enorme. Quem pode ser igualado ao nosso Senhor? E o profeta não consegue encontrar ninguém. Porém, nos nossos dias, nós encontramos pessoas que procuram criar imagens com a característica ou com a semelhança de Deus, e criam aí um Cristo com uma coroa de espinho na cabeça, com as suas mãos encravadas na cruz, o sangue sendo derramado. É aquele Cristo desfigurado, sem alegria, sem poder. E a nossa Bíblia, irmãos, ela nos mostra o nosso Jesus diferente. Essas pessoas fazem isso porque não conhecem a verdade. Elas desconhecem, na verdade, a aparência de Cristo. E nós vamos encontrar a aparência de Cristo no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 13 ao 17. E deixa eu descrever para vocês nesta noite a aparência do teu Deus. Não é esta aparência aí desfigurada de uma pessoa derrotada e vencida, mas eu quero dizer para você nesta noite, eu quero aqui relacionar e mostrar a você a aparência do nosso Senhor. Em primeiro lugar, ele tem vestes compridas, com um cinto de ouro cingido pelo peito. Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 17. O seu Cristo, ele tem vestes compridas e uma faixa de ouro no seu peito. Em segundo lugar, ele tem seus cabelos brancos como uma branca lã, como a neve. Terceiro, ele tem seus olhos como chama de fogo. Quarto, os seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Quinto, a sua voz é como a voz de muitas águas. Sexto, o seu rosto é como o sol, brilha como o sol na sua maior força. Sétimo, a sua cabeça havia muitos diademas e não uma coroa de espinho. Oitavo, na veste salpicada de sangue, na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses últimos dois aspectos da presença de Cristo você vai encontrar no capítulo de número 19, versículo 12, 13 e 16. Então eu quero dizer para você que o seu Jesus não tem uma aparência de um Deus morto, mas ele é vivo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Deus desta igreja, é o Senhor desta igreja, é o teu Deus, é esse que te salvou, é esse que te buscou de um lamaçal de pecado. É esse, não é um Deus desfigurado, um Deus sem poder, sem força, que as pessoas olham para ele e sentem pena.
Pessoas que chegam diante a uma imagem, se ajoelham e choram. Ah, meu Jesusinho foi crucificado. Ele foi crucificado. Eu quero afirmar a você que ele foi crucificado, mas eu quero dizer para você que ele ressuscitou. Ele está vivo. Na sua cabeça existe um diadema, mas não uma coroa de espinho. Ele é um Deus vivo e bem vivo. Nós vamos ainda para o versículo de número 27. Não se preocupa com o barulho, porque na hora que eu estava olhando aqui e pedindo a Deus que baixasse, Deus falou comigo, irmão. Sabe o que ele falou? Ele disse assim: meu filho, quem está trabalhando para o Senhor, quem faz a obra, surgem os atrapalhos, e às vezes esses atrapalhos querem tirar você da minha presença, quer tirar o meu filho da minha presença, quer tirar a igreja da minha presença, e a gente não pode dar muito ouvido a isso.